Eu já falei aqui no Filmes e Séries sobre filmes nacionais, filmes nossos, brazucas. Mas agora vai ter uma série aqui só de cinema brasileiro. E eu começo essa série falando de Marighella, de Wagner Moura. Foi um filme que, antes de todo mundo assistir, já gerou uma polêmica, uma resenha imensa na internet. A principal crítica foi a escolha do Seu Jorge para fazer o papel de Marighella. Todo mundo questionou, ridicularizou. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. E esqueceu de um detalhe muito importante em qualquer tipo de obra artística, que é uma coisa chamada licença poética. E nesse caso, o Wagner se utilizou de uma licença poética válida, porque Marighella era afrodescendente, a mãe dele era negra e o pai italiano, nascido na Bahia, o Marighella. Ele não era tão retinto quanto é o Seu Jorge, mas o Wagner, se baseando nessa origem racial, utilizou não somente por isso o Seu Jorge. Por que não somente por isso? Houve teste para vários atores, inclusive o próprio Del Garcês, que deu uma entrevista aqui no canal comigo, quase pegou esse papel. Só que como Marighella teve um lançamento, antes de tudo, internacional, Seu Jorge foi a bola da vez, porque poucas pessoas sabem, mas o Seu Jorge, internacionalmente, ele é muito respeitado como ator, como músico, e isso daria a projeção que o filme realmente merecia. Mais um detalhe importante. Não vou aqui entrar em conceitos ideológicos e muito menos históricos, até porque o filme, quem assistiu, há de concordar comigo, ele possui uma coisa muito interessante. Ele não passa pano. Ele faz, inclusive, quase que uma autocrítica da tão polêmica luta armada e a razão a qual também a movia. Por isso é muito importante que o filme seja assistido, sem pré-julgamentos, e você mesmo tire a sua conclusão. Ao contrário do Brasil Paralelo, que está fazendo uma plataforma streaming, que eles escolhem o filme que você vai assistir. Não, você escolhe o filme que você vai assistir. Aqui no Filmes e Séries eu até faço assim uma dica, uma recomendação, mas quem vai gostar, quem vai decidir se você vai assistir ou não é você, né? Muitas vezes eu posso não gostar do filme, você assistir e adorar. Isso aí é uma questão de gosto individual. Eu não estou aqui para julgar o que você deve assistir para a sua vida. Até porque não é o cinema que molda a cultura. Não é o cinema que molda o costume. Não. O cinema retrata o que acontece na vida. Por incrível que pareça, não é o que todo mundo fala, que o cinema manipula. Não. Ou você concorda, ou você não concorda. Valores são fatores individuais de cada um. Não é a sétima arte que te impõe. Tá? Hashtag fica a dica. Mas vamos lá. Vamos falar do filme. Primeiro, a questão de roteiro. O roteiro do filme é impecável. Não tem um único furo, não tem uma lacuna, não tem uma contradição. Cronologicamente muito bem contado. É fiel a fatos que aconteceram na época, fiel aos personagens, fiel aos acontecimentos. É de causar, assim, o que eu costumo dizer, eu como profissional, a admiração na fronteira da inveja. É o tipo de roteiro que qualquer diretor gostaria de ter em mãos. É muito bem detalhado, é muito bem explicado. Ele é quase que didático, sem ser
um roteiro que subestime a inteligência de quem assiste. Isso é raro, principalmente no nosso cinema. Os filmes brasileiros eles estão estigmatizados ou por terem uma linguagem muito metalinguística, que você tem que ser tão genial quanto quem escreveu para poder entender o que o cara está querendo dizer, ou por ter uma linguagem extremamente esmiuçada e popular, enxertada com excesso de diálogos, e muitas vezes isso torna cansativo. É quase que uma tentativa de se fazer a linguagem da novela no cinema. E não é isso que acontece com o roteiro de Marighella. É um roteiro muito bem estruturado, muito maduro, muito bem escrito. E outro detalhe importante também é o elenco. O elenco de Marighella, mesmo não sendo alguns atores muito conhecidos do grande público, é de uma originalidade, de uma verdade ímpar, desde os nomes mais conhecidos. O próprio Bruno Gagliasso faz um personagem que quebra todos os paradigmas da sua própria carreira, dos estereótipos que ele está acostumado a fazer, por mais que ele já tenha mostrado uma versatilidade incrível em composições de personagens, do playboy ao esquizofrênico. Ele faz um delegado de polícia da repressão, de um sadismo ímpar. Você chega a sentir um incômodo com o personagem que ele faz no filme, que remete ao Fleury. É muito bem o mergulho que o Bruno fez para esse personagem. É uma coisa que, para um ator, é o que a gente pode dar o nome de desafio. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Então, se você curte num filme o trabalho de atuação, de desenvolvimento, não só pelo personagem do Bruno, inclusive pelo protagonista, o Seu Jorge, você vai ver assim um mergulho único dos atores. A intenção, a carga emocional que todos eles carregam, a tensão que eles vivem, a verdade que eles passam. Eu já assisti muitos filmes com a mesma temática, como O Que é Isso, Companheiro?, que o elenco é maravilhoso, muito bem feito. Mas o Marighella, apesar de ter a mesma atmosfera, tratar da mesma época, inclusive no filme tem o mesmo acontecimento do sequestro do embaixador americano, dentro da mesma realidade você sente uma profundidade muito maior nos personagens. E isso não se deve só ao trabalho de roteiro, isso se deve 99% ao trabalho conjunto, tanto da direção quanto do elenco. E aí é que eu vou falar da direção. Muitas vezes a gente se torna preconceituoso quando um cara que é ator a vida inteira resolve fazer a direção, né? E a gente entra naquele questionamento: poxa, será que o cara vai conseguir? Porque uma coisa é você estar na frente da câmera, a outra coisa é você estar atrás da câmera, né? Há uma certa diferença, que no mesmo tempo uma experiência pode aprofundar muito mais na outra. E eu sinto no Marighella a direção de atores. E isso se deve ao quê? À experiência do Wagner como ator. Então você tem ali uma relação de direção com o elenco que faz com que o filme se torne intimista, até mesmo na relação de um personagem com outro. E isso se deve à direção de atores, porque por mais que o elenco seja bom, por mais que os atores sejam profissionais e experientes, se eles não possuem uma guia de como vai ser essa relação interpessoal dos personagens, eles não conseguem fazer esse trabalho. E um diretor, que é um diretor somente técnico, aquele diretor que só sabe fazer o enquadramento, plano e contraplano, movimento, duração de cena, e não sabe da relação, da atuação, não consegue fazer esse trabalho. Aí ele tem que apelar
para um preparador de elenco ou tem que apelar para uma codireção com o diretor de atores, para que você consiga ter esse resultado. Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão pra você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. E a gente vê que o Wagner, ele consegue fazer as duas coisas. O filme, tanto tecnicamente quanto na questão de atuação, de verdade dos personagens, está muito bem afinado. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o Wagner na direção desse filme, eu daria 15, porque ele transcendeu o que outros atores que caíram na direção conseguiram, já no seu terceiro, quarto filme, a maturidade que ele apresentou agora no primeiro filme na direção. E é muito importante a gente falar de um detalhe que também se peca muito no cinema brasileiro e no Marighella não se peca, que é a questão da fotografia. A fotografia do filme, ela é quase que epidérmica. Você consegue enxergar os poros dos personagens. Você consegue enxergar, pelo trabalho que é feito de iluminação, de contraste, até mesmo as rugas de expressão. E isso faz com que a carga dramática do filme se torne cada vez mais importante e se sobressaia até mesmo em relação à história. O filme ele te ganha mais pela verdade, pelo drama dos personagens, e isso é muito bem impresso pela fotografia. A fotografia, ela acaba, muita gente também não para analisar isso, ela é mais um elemento, mas não é somente um elemento técnico do filme. A fotografia, tanto como a trilha, ela também é mais um personagem do filme. Cadê a porra do Marighella? Em menos de um mês, o Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem ao mal. Justiçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Ela que entra no seu subconsciente, é ela que de forma subliminar te transporta para aquela realidade. Você não vai ver um filme de terror com uma fotografia solarizada. Normalmente a fotografia é fria num filme de terror, é escura, trabalha-se muito com luz e sombra. Se você tem um filme de terror com uma fotografia solarizada, é muito provável que você tenha um trash, um filme slasher, mas não aquele filme de terror psicológico, aquele terror tenso. Por isso que a fotografia ela é imprescindível. E nota 10 para o trabalho de fotografia do Marighella. Tá impecável. Os efeitos especiais do filme não teria como ser diferente. Eles se baseiam tanto na maquiagem dos personagens que sofrem, né, as ações da repressão. Não posso falar aqui a palavra, porque eu posso até ter o vídeo penalizado pela plataforma, mas você tem tanto na questão de maquiagem como nos efeitos, que é através das armas, né? E uma das coisas que é muito importante é você assiste, e para quem entende um mínimo de cinema de produção, entende como foi difícil fazer esse filme. Porque além de você ter que ter, na época, carros antigos, você tem muitos carros antigos no filme, você tem partes do Rio de Janeiro e de São Paulo que são fechados, uma quadra inteira com carros estacionados para poder mostrar uma verdade daquela época. Você tem alguns carros que são, de certa forma, danificados
nas cenas de embate com os revolucionários e o pessoal da repressão. E você percebe que ali não foi um filme simples de ser feito na sua produção, e os efeitos especiais do filme, eles são dentro de uma realidade nossa brasileira, sem apelar para o digital, sem apelar para montagens, planos mirabolantes de câmera através de computação, não. Ele possui efeitos realistas que convencem muito, que também, agregado a tudo que eu já falei anteriormente, a questão de interpretação e verdade que os atores passam. Então, assim, tirando essas críticas vazias, né, de que Marighella era branco e o seu Jorge é negro, tirando essas críticas vazias de que Marighella era isso, era aquilo outro, primeiro, você tem que analisar a nossa história recente, despido de preconceito, para que você possa fazer um julgamento justo. O seu julgamento não é o meu e nem de outra pessoa, mas o seu julgamento. Você tem que entender que todo cara que é tido como herói, ele não possui só glórias e elogios na sua trajetória. E Marighella é considerado por muitos um vilão e por outros um herói. Então eu não quero entrar nesse debate, até porque eu tenho uma opinião própria em relação a isso, que não é nem a favor e nem contra a figura histórica ou a pessoa que existiu de Marighella. Mas é muito importante que você primeiro conheça a história. E uma das formas que, se você não conhece a história, só pega partes pinçadas de alguns vídeos opinativos de donos da verdade aqui da internet, fica complicado. Mas tenta conhecer a história do cara e assiste o filme, que você vai ver que o filme é honesto com a história da pessoa em questão. É um filme doído, é um filme que conta uma história triste e que te leva a um questionamento. Valeu a pena? Teria que ter sido daquela forma? Será que, se Marighella hoje olhasse para o passado, ele teria acreditado no que acreditou e teria feito o que fez? Não sei. Mas a gente fica nesse questionamento. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. E que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Será que valeu a pena em a gente enxergar o nosso país que está hoje com tanta polarização, com tanta ignorância, com tanta intolerância, sabendo que tantas pessoas se foram para se tentar lutar contra isso de uma certa forma? Por que eu digo de uma certa forma? Porque na época se lutava contra a ditadura militar. Mas, por outro lado, não se lutava contra a ditadura militar para se acabar com a ditadura em nome de uma democracia. Não. Se lutava contra a ditadura militar para implantar uma outra ditadura conhecida, ou de forma até mesmo utópica, como ditadura do proletariado. Então fica esse questionamento. Se isso era um meio para se chegar a uma democracia, ou se isso era apenas uma utopia que também daria errado. E por isso é muito importante que o filme seja assistido. E outra coisa que o filme te traz para muita gente que não conhece a história e se baseia na superficialidade da internet. Os revolucionários, para uns, e chamados de terroristas para outros, eram tão patriotas quanto os mesmos patriotas que, de certa forma, nós vemos hoje de verde e amarelo na rua. Eles acreditavam muito mais na nacionalidade e no país, eles eram muito mais nacionalistas do que os patriotas de hoje. Eu não posso nem comparar, acabei de comparar, mas eu estou errado. Não dá para comparar. Porque eles eram contra todo e qualquer tipo de influência internacional, não só americana.
Vão dizer, não, mas eles queriam a União Soviética. Não, eles não queriam a União Soviética. Eles tinham uma relação de referência de algumas pautas, de algumas coisas com a União Soviética, mas eram extremamente nacionalistas. Eles não queriam intervenção de nenhum governo de fora, principalmente, ao contrário de hoje, que tem gente que bate continência para a Estátua da Liberdade, eles eram contrários ao imperialismo americano, que todo mundo sabe que era um fato. Os caras queriam mandar aqui, como de certa forma mandam até hoje, principalmente na nossa indústria cultural, no nosso cinema, infelizmente. Então é muito importante, tá? Fica aqui a dica, que você assista ao filme e tire a sua conclusão. Mas tenta assistir despido de preconceitos e despido de questões ideológicas. Assista o filme da seguinte forma: você é um ser humano e vai estar assistindo a história de vida, não do ser humano Marighella, mas de todos os seres humanos que estão nesse filme, de um lado e de outro, das pessoas envolvidas nesses dois lados. E tente se colocar no exercício de humanidade no lugar dessas pessoas. Aí sim, você vai poder fazer o seu julgamento como eu fiz o meu. Então fica aqui a dica. Caso você tenha gostado do vídeo, peço que deixe aqui o seu comentário e compartilhe. Forte abraço.